muito bem-vindos ao canal Muriel Ottoni. Eu sou a Muriel e aqui eu sempre trago histórias interessantes com pessoas inspiradoras. E hoje eu tenho duas pessoas incríveis aqui comigo. Eu convidei a Carola e a Helena, que trabalham com artes plásticas, e eu vou dar palavras para elas se apresentarem. Olá, eu sou a Carola Trimano e eu coordeno um ateliê que chama Pássaro de Papel e um festival internacional de arte que é o Finarte, que esse ano, na novena edição, recebeu a Muriel lançando o livro dela. E aí esse nome tão inspirador e o livro, né, o conteúdo dele, eu achei que é muito o perfil dos artistas, assim. E aí tive a ideia de convidar a Helena, ela tá no ateliê com a gente desde os 11 anos, agora ela tá com 22, se formando esse ano em artista visual, né? Isso. Pela Santa Marcelina, e eu achei que assim, a Muriel tem muita história para contar para Helena de situações assim que a gente vive, né? Sim. E eu já vivi faz um tempo, um pouco mais de tempo, mas o da Muriel tá fresquinho ainda. Eu falei, ai, seria muito gostoso esse papo. E que o artista vive surfando, né, na onda do universo. E o artista, todo artista é espiritualista, mesmo o que não aceita ser, que fala que é ateu. Porque, assim, para você criar, você tem que se conectar, né? Sim. Então tem tudo, eu achei que tinha tudo a ver com o canal da Muriel. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua presença. Então, aproveitando, né, o tema principal de hoje vai ser Surfando na Onda do Universo. Então, a Carola realmente, né, sugeriu que a gente trouxesse o tema principal do livro mesmo, nessa nossa troca, né? Nós três somos de três gerações diferentes. Então, como que a gente traz essa fluidez para dentro da nossa vida cotidiana e também no caso da artista Helena, né, para compartilhar como que traz, né, essa realmente a fluidez, como Carola disse, para dentro do trabalho com as artes e também com a vida, né? Que eu acredito que de repente os ensinamentos que vocês têm nesse processo criativo, o que que você conseguiria trazer desse ensinamento para a vida cotidiana? Tem alguma coisa que você lembre agora, assim? Tem algo que eu acho maravilhoso. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Helena, Sim. tô terminando artes visuais agora, aluna da Carola há 1000 anos, pelo que a gente viu metade da minha vida, porque eu comecei aos 11. E eu acho que o conhecimento mais legal, assim, que eu consigo tirar da arte e trazer para a vida é quando uma coisa não tá acontecendo. Às vezes eu comecei a fazer um trabalho e daí eu paro, assim, no começo, no meio e eu deixo. Eu deixo ele guardado num armário, pendurado. E é incrível que às vezes, assim, ele se resolve ao longo do tempo. Assim, passa 6 meses, eu olho para aquele trabalho que estava completamente travado e uma nova imagem surge, ou o que eu estava achando complicado, feio, fica bonito de novo e eu consigo, mas é muito bom dar esse tempo, assim. Esse ano eu estava escrevendo o meu TCC Uhum. e eu achava incrível como isso acontecia com texto também. Às vezes eu queria entender por que que eu estava conectando assuntos e eu não entendia muito bem porque eu estava conectando, até que um dia, assim, depois de meses de eu ter feito um parágrafo ali, já conectava com outro capítulo e fazia todo sentido aquela composição que eu tinha feito, que no momento que eu comecei a planejar não tinha o menor cabimento, assim. Mas é isso, é meio que deixar a vida tomar conta daquilo. Uhum. Não ficar muito presa, né? Porque às vezes a pessoa se cobra tanto e o negócio não tá fluindo, mas fica ali se chicoteando, né? Pá, não, esse negócio tem que sair. E aí deixar, tipo, respira, né? Às vezes você se- sai de cena um pouco, se conecta de novo, ou então deixa fluir, que aí do nada, quando você começa a fazer outra coisa, vem um insight, né? Assim, ou até esquece, Aí até deixa esquece. completamente num momento de pausa. Uhum. Essa coisa do fluxo é um negócio que eu percebo muito, assim, no ateliê, as pessoas até tem eu não consigo pronunciar o nome dele, que é um psicanalista é, da República Tcheca, imagina o nome, não consigo. E ele fala dessa questão do fluxo quando você está criando.
Porque você entra, que na verdade é o alinhamento, eu acho, com outros planos mais sutis, que a gente vive na matéria, então a tinta mistura, mas na hora da criação, como que você faz? Né? E eu acho que na vida, em momentos cruciais também, como que você faz? Você se conecta Sim, com alguma coisa maior do que esse corpinho, que é um 30% da gente, ou menos até. sim. Então, por isso que eu acho que a prática da arte, ela tem essa questão do fluxo que você fala bastante, né, Uhum, no livro, sim. de seguir o fluxo, a coisa mais natural, né? Eu acho que dentro da gente é muito natural Uhum, esse equilíbrio, mas só que a gente é o tempo inteiro puxado para fora. Então tem que buscar formas de interiorizar. E a arte é uma forma, né? Um exercício, né? Que é como uma oração. Para mim é sim. como uma oração. Não, e eu particularmente, eu vou até compartilhar também aquela vez que eu tive lá no ateliê com você, né? Ah, é verdade. Porque, gente, foi uma experiência surreal. Eu não ia fazer nenhuma arte, né? É, Teoricamente, a gente tinha combinado para discutir sobre o oráculo. e para você conhecer também. É, que eu estava pensando em escrever sobre o Saint Germain, lembra? A Ah, gente ia fazer é. sobre os sete O oráculo raios, e aí eu ia fazer, eu iria escrever do texto. sobre o sétimo raio violeta, né? Que é o de Saint Germain. E aí eu fui lá para, tipo, só conversar, ver como é que a gente poderia escrever e tal. E aí, de repente, tô eu lá pintando, né, desenhando. Aí a Carola me chamou, falou assim, não, começa a desenhar também, né? Você vai escrever sobre o Saint Germain, então desenha. Eu falei, mas eu não sei desenhar. Tipo, eu nunca desenhei, né? Desde que eu sou, sei lá, adolescente, quando eu tinha uns 13 anos, que eu fiz algumas artes lá na escola, mas, tipo, não passou disso, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei o papel, eu não sabia muito bem o que fazer, né? E aí você, foi dando umas ideias, né? Foi sugerindo e tal. Gente, quando saiu um negócio, saiu um negócio totalmente diferente do que eu tinha imaginado no começo. E aí, quando eu fui embora, tipo, meu carro estava estacionado ali na frente, né? Eu sentei no carro e fiquei assim, ó. Eu não conseguia dirigir. Meu espírito parece que tinha descolado, sabe? Não sei, eu não conseguia aterrar, assim, eu tava muito alta, né? Sei lá, como é que pode dizer, mas você sente isso quando você tá no seu processo criativo? Eu acho que como Você pratica muito. essa, eu, como eu pratico muito, eu acho que eu já não sinto esse momento com tanta força, Uhum, mas depende muito do que eu tô fazendo. Eu sinto que existe um momento que eu fico tão concentrada que eu entro num lugar que eu não consigo nem explicar. Parece que é um outro lugar. Parece que eu tô dentro do tecido, que eu tô dentro do bordado, que eu tô dentro da gravura, porque parece que toda a minha atenção, toda a minha consciência vai pro objeto que eu tô construindo, fazendo, criando. E é muito interessante essa sensação de voltar pro corpo, olhar a vida. Você não é mais aquele pedacinho. A gente trabalha muito com madeira, então você entra nos veios da madeira. Daí quando você sai, realmente você olha todo o entorno, sei lá, uma cadeira colorida, tudo. uhum, E você fala, nossa, meu Deus, eu não tô ali dentro, eu tô aqui no planeta como eu sempre estive. Mas é um momento bem interessante e acontece mesmo. uhum, Agora, acho que o legal da prática da arte é essa coisa que, outra coisa que você coloca no livro, que é de co-criar, de mudar a tua realidade, uhum. olhar outro horizonte, visualizar outras coisas. Quando você cria, é uma prática, né? Porque Sim. depois a gente leva para a vida, porque você fez, aí você não gostou da cor, você troca, muda, corta, Hum, recorta, acrescenta, tira, põe, né? E eu acho que a gente se conecta com essa força interior que todo mundo tem, sim. Tá né? dentro de todo Tá mundo. dentro de todo mundo. E essas coisas assim que aparecem na matéria, elas são treináveis. Então, eu não sei pintar, você sabe. Você não tem, você sabe o que você não sabe, você não pratica. Aham. E aí, se você pratica, você vai refinando. Agora, esse contato com o interior, isso é um negócio que
assim, todo mundo consegue, mas assim, como que você tem que abrir muito espaço nesse mundo louco que a gente vive para você ter esse silêncio, essa, né, tranquilidade para você ir buscar lá dentro esse silêncio Sim, para poder se ouvir, sim, né? porque a percepção que eu tenho também com esse processo artístico, né, como é além do eu da matéria, né, então é algo, é a parte de Deus que habita no humano, É. né, que, que, que traz ali. É, queria entender um pouco mais como que funciona essa parte para vocês, porque você trouxe agora sobre a cocriação. Então, você acredita que vocês trazem para a arte algo que você tem um anseio dentro de si, mas que ainda não está vivendo dessa maneira? Vamos dizer assim, eu me vejo como uma rainha e você começa a desenhar para meio que para fazer uma cocriação de um arquétipo que você tem dentro de si, mas que ainda não consegue se enxergar assim. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, Sim, Não sei se ficou claro. Ah, ficou. Eu, na minha prática, como a Carola falou, eu comecei bem novinha, eu tinha 11 anos. E eu sinto que naquela idade, era uma idade bem que começa, né? Começa a fase da pré-adolescente, vem os hormônios, tudo. Eu sinto que naquele momento que eu tava muito, começando a crescer, desequilibrada, confusa, é, começar a produzir arte me trouxe harmonia. E é uma coisa que eu preciso até hoje. uhum, E quando eu considero as minhas obras bem harmônicas, assim, porque eu tento criar algo harmônico para me sentir harmônica, porque aqui dentro tá tudo meio bagunçado, assim, um montão de uhum, pensamento, um montão de sentimento, barulho, São Paulo, mas eu sinto que quando eu tô me conectando, criando uma obra, eu tento trazer coisas que eu não tenho e organizar coisas internas. Então, uhum, eu acho super possível tentar criar uma realidade através da obra que você está fazendo, porque você está de fato criando, você está de fato conectando. Eu sinto que é até uma conversa com o plano espiritual, quando você está ali criando algo dentro dessa prática, né? Seja lá qual técnica for, você está conversando com você está conversando com esse outro lado e você está trazendo para a matéria, porque se tira uma coisa que é uma energia que está dentro da sua cabeça, da sua mente, dos seus sentimentos, é um potencial de criação e aquilo de repente que estava ali, só você conseguia ver, tá no mundo e agora todo mundo pode ver. Isso eu uhum. acho bem interessante. é que eu acho que uma das coisas importantes, assim, quando a gente é professor, né, facilitador de arte, assim, Uhum, é você respeitar cada um é um, né? uhum, E as pessoas que passam pelo ateliê, eu tenho esse cuidado de não tentar interferir o mínimo possível, dentro do possível, porque esse trabalho de praticar arte, a pessoa vai se conhecendo. Então, eu acho que é importante você colocar para fora a tua essência, né? E uhum. a serviço dos planos superiores. E aí você vira uma ponte. E já essa ponte já é uma limpeza, um equilíbrio, né? Sim. E, e a Helena foi uma pessoa muito respeitada, assim, ela chegou com 11 anos, mas assim, quando é tão jovem, você vê que traz coisas que, não sei, de outras vidas, outros carnavais, que estão ali puras, né? Então não corromper isso, deixar. E ela, assim, sempre foi muito respeitada com isso e tem uma linguagem muito dela, assim, muito lírica, muito. Depois tem que conhecer o trabalho dela. Sim, eu vi só um pouquinho no Instagram, assim, algumas fotos, né, É. de um lançamento, né, que você fez, uma exposição. Ah, Ah, do sim, TCC, foi do né? meu TCC. Ah, foi do TCC. Aí eu vi um pouquinho, assim, umas fotos, achei muito lindo. E Obrigada. essa questão do autoconhecimento, né, que é importante, Muriel, Sim. porque assim, ah, o que que te faz feliz, assim, o que que é bom para você? Uhum, E barrar um pouco essa coisa do mundo, né? Porque assim, tem muitas coisas prontas. Ah, ter sucesso é X, uhum, ser bem-sucedido é Y. Às vezes não, para uhum. você, sei lá, trabalhar no mercado financeiro e ganhar um dinheirão é ter sucesso. Às vezes, para uma pessoa, é um inferno. Então, essa tranquilidade interna, sabe? A gente se blindar de tudo isso. E o único jeito
de ser feliz e realizada é você se conhecer e saber o que você Sim, quer. sim. O que você quer cocriar? Porque às vezes a gente acha que quer um negócio, aí faz, acontece e, putz, Uhum. não tem? Total, total. E eu queria perguntar também agora sobre isso, essa questão do autoconhecimento, né? Já aconteceu de, por exemplo, depois que você criou a arte, você ter meu Deus, uma clareza de repente sobre algo que você estava questionando, uma crise existencial, alguma coisa assim, que você não tinha clareza sobre algum assunto, e aí depois que você criou essa arte, você conseguiu ter um insight? Comigo, particularmente, o que acontece muito é não ter, é ter a sensação de que não fui eu que fiz aquilo. Uhum. Você fala, gente, como assim? Você não tem? Você fala, meu Deus, né? Parece que não fui eu que fiz. Agora, o que tem é uma tranquilidade, né, que te dá. Eu acho que justamente isso, essa prática te dá um equilíbrio interno, Sim, fazer. porque eu tenho essa percepção que é um processo meditativo, né? É, Então você olha para dentro de si, se conecta e deixa transbordar é, o que já está lá, né? E aí transforma esse transbordamento em arte. é. E às vezes é tão forte o negócio que não parece que não foi a gente que fez, é como um Uhum. transe quase. Então, foi isso, É. essa sensação que eu tive. É, eu agora tô Então, mais velha, mas quando eu era mais jovem, eu ficava sem comer, sem dormir, umas coisas assim. nossa. Você entra numas, né? E Uhum, aí depois você vai acostumando com você mesmo e se policiando, né? E se uhum. cuidando. Sim. Mas esses destemperos, né? Sim. Teve uma vez que eu achei muito interessante essa coisa do criar algo sem entender o que você está fazendo e no fim descobrir. Eu comecei a fazer uma obra toda roxa e azul. E ela tinha elementos do mar, assim, tinha conchas, tinha uma aquarela, e eu não estava entendendo muito bem por que eu estava fazendo. E daí eu teve um dia que eu fui visitar uma amiga, que ela participava de um terreiro e ela tinha uma cigana da praia, só que eu não sabia disso. E no Uhum. instante que eu olhei para ela com as vestes da cigana, todas as cores da roupa da cigana estavam na obra. E daí eu falei, meu Deus, eu nem tinha um contato com ela, mas eu Uhum. fiz isso para ela. E eu não fazia ideia. Daí no momento que eu olhei, eu comecei a rir, assim, falei, uau, É que Uau, capta, né? capta. Deixa É muito sutil, né? É, assim, é. E aí tem que ir refinando, porque assim, o mundo lá fora é tão bruto, né? Tão É tão bruto. visceral, sensorial. Uhum, Então essas coisas sutis, nossa, se a gente não tem os ateliês, as bolhas, os lugares, uhum. como onde a gente se conheceu, Sim, para ir dar uma praticada, né? sim. Nossa. E aí, como que você, Carola, né? Você traduz, né, essa parte, porque só fazendo para saber mesmo, né, o que que tem lá. Como que você traduz a parte do autoconhecimento para as artes? Assim, uma pessoa que está em busca de si mesmo, que não sabe por onde começar, está nessa crise existencial, quem sou eu? Né? Como que a arte pode auxiliar essa pessoa? Muito, né? Mas assim, ela auxilia como? Parando tudo Uhum, e a pessoa se conecta no aqui e agora. É uhum, um jeito. sim. E a prática, e tem que ter persistência, não é um controle remoto que você Uhum, fala, vou fazer uma aula uma vez, eu vou comprar um bloco, vou fazer um dia e acabou. uhum, Não, é um negócio que você tem que. É uma conversa interna. É que nem quando você vai conversar com uma pessoa, para você conhecer a pessoa, né? Você precisa um tempo e, né? uhum, Tem um tempo natural. Para você se autoconhecer também é uma conversa que você vai fazer com você mesmo. sim. E aí, bom, estendendo para os guias, né? As pessoas falam, ah, meu guia, como é que eu me conecto? É um Uhum, tempo e é um espaço que você tem que dar para isso. E a arte é uma prática, tem algumas práticas espiritualistas que, né, tem meditação, tem yoga. sim. Arte terapia, né? Tem você ir sentar tem gente que vai numa cachoeira e entra né? Uhum, Assim, cada um vai saber de si, mas é uhum, tudo muito mais simples e natural do que é vendido. Entendeu? Você sim. não precisa gastar.
uma fortuna e subir, escalar uma montanha e ficar isolado num círculo, tomando só água, não é assim. Uhum. Pode ser, Sim, né? Mas não é assim. Cada um vai saber, e a gente sabe muito bem sim. o caminho. É só aquietar. E a prática de ateliê, de qualquer trabalho artístico, pode ser de corpo também, de canto, de música. Uhum. Qualquer tipo de arte é um caminho. Sim, total. Eu acho que é justamente a arte, né, que é esse processo criativo que conecta com a essência do ser mesmo, né? É, Que tá além do corpo físico, do mental, é algo que transcende, né? então, assim, e está muito ligado com o O coração, né? coração. Tanto que eu sempre falo, nosso coração, né, a extensão das mãos, e bom, e por aí vai. Sim. Aí tem as curas, tem as comidas, tem os trabalhos artísticos. Uhum. E como que seria, por exemplo, a pessoa que nunca fez nenhuma arte, ela quer chegar, te chamar para, ai, me ajuda. Como é que seria o primeiro dia dessa pessoa? Então, eu sempre coloco, jogo a pessoa no ateliê, tem todos os Joga materiais, no palco e empurra. é, Exatamente. tem um monte de materiais. O que que você gosta mais? Porque aí é um Bom, jeito. Porque senão, assim, mesmo assim, toda terça eu tô lá na Pintar, onde você foi, uhum, e é um ateliê de artes gráficas. Então é um laboratório que tem tudo, mas assim, é uma loja de materiais. Então eu procuro ver o que que a pessoa gosta, não já, ó, você vai aprender isso, vai uhum, passar por esse. É porque o método, eu acho que ele pode ser invasivo para uma pessoa. Que às uhum, vezes ela tem outro jeito, outra técnica. Às vezes um machilo, que é meio. A pessoa não consegue, mas uma uhum. aquarela, que é mais suave, ou um barro, tem que ver. Sim. Então eu converso, mostro os materiais, experimenta, que nem você. Uhum. Experimenta. Ah, não, eu não sei, mas experimenta. E aí você se surpreende. Dá um leque assim para a pessoa e ela meio que vai intuitivamente no que ela se conecta na hora. Ela vai para dentro dela mesma. Uhum. E aí a gente tem que ser o mais respeitoso possível, né? Porque senão você acaba tendendo, né? É muito fácil você manipular. Aliás, a Sim, gente vive num mundo manipulador. total. E a gente precisa desses momentos mesmo de dar um passo para trás, se conectar com a essência do ser, É. para deixar a vida fluir, porque na vida, né, o budismo também fala muito disso, que é tudo é fluxo, nada é fixo, né? É. E as pessoas têm essa tendência de querer que tudo fique igual, né? Quer ter Agora que tá bom, estabilidade, vamos quer ter, congelar. quer ter estabilidade, segurança, Agora tá bom, vamos congelar. Aí é, morre, né? morre. Morre. Ou então fica presa no passado porque viveu uma experiência incrível no passado e aí fica procurando, buscando, buscando ter aquela mesma experiência, só que não vai ter igual. Hum. Cada momento é único no mundo. Tudo isso a gente tem que desinverter, desvirar, arrumar. Uhum, É como se, eu não sei, é como se fosse um monte de papel amassado e bagunçado que a gente tem que organizar. sim. Mas conforme o nosso gosto pessoal. Mas é muito difícil, né? Uhum. Tem que Igual ter, quando você vai criar uma arte também. é, Você não vai criar outra igual. Não Isso. vai ficar igual, né? tem que ter muita concentração, persistência, Disciplina compromisso, também, né? compromisso. Compromisso. Porque é um negócio muito importante. Altos Sim. barulhos. Sim. E vocês, no processo criativo, você tem alguma prática específica? Por exemplo, você respira, medita, faz uma oração, para ir acalmando a mente, assim, para vocês se conectando, ou automaticamente, quando você se coloca ali, já virou uma chavinha e já. Como que funciona para vocês? Eu acho que eu nunca tive algum processo interior, assim, uma meditação, mas isso eu até queria falar, eu acho importante essa parte. Eu acho que o ato artístico e a materialidade já entrega quem você é, as suas preferências, porque Uhum. eu sou muito metódica, eu preciso, assim, eu sento numa mesa para criar,
A Carola sabe, eu coloco 30 réguas, compasso, eu fico fazendo um montão de Compasso? cálculozinho. Você tem um transferidor? 11 anos ela tinha. Um transferidor. Então, pra mim, o momento inicial de qualquer coisa, eu faço muita conta. Se você pegar qualquer croquis meu, vai ter várias continhas ali, porque eu preciso entender a proporção. Eu preciso entender se eu tô fazendo uma obra. Eu gosto de fazer obra grande, então eu geralmente começo fazendo algo pequeno pra entender o que que vai ser. E daí eu corto o papel e tudo. Então, pra mim, o primeiro passo é essa coisa. Eu tenho lua em virgem, então essa coisa bem da organização mental, assim. Que é um pesadelo para muitas pessoas também. Sim. Tem gente que gosta de fazer croquis. Eu odeio fazer croquis com caneta. Para mim é muito importante que seja algo que dê para apagar. Uma lapiseira, principalmente porque a linha é sempre a mesma linha, não tem mudança. Mas tem que dar para apagar. E tem gente que faz croquis com giz de cera, caneta, lápis de cor. E, nossa, impossível. Tem que ser alguma coisa assim que tem essa fluidez, que tem essa adaptabilidade, assim, para eu conseguir criar e mudar e apagar e voltar e esse é o meu processo geralmente. Tem uma. Eu gosto de organizar, assim, eu faço uma bagunça, assim, que vira uma bagunça quando eu estou fazendo e tal, mas depois tem que arrumar tudo, porque eu não consigo começar no meio da bagunça. Então é um processo, assim, né? Mas isso também é um negócio que você descobre e que você é respeitado ou não quando você vai para uma escola. Por isso que eu achei muito bom ela ter convivência de ateliê antes da faculdade. Porque muita gente é aniquilada na faculdade, porque começa a descobrir as coisas e lá você tem que se encaixar no negócio. Que é importante também, porque é um Sim. jeito de rolar no mundo, que é o que eu falava para ela. Ah, esse professor aquele, não sei o quê, porque ela viu o filé mignon e agora tem que roer uns ossos, né? Então, mas é importante roer esse osso para ter esse papel que por enquanto é importante. Sim. Em algum momento vai servir. Mas eu acho que para você descobrir o teu jeito, você tem que ser respeitado, senão você pode não descobrir nunca, né? E ficar sofrendo. Sim. Sim. É. E tem alguma coisa do livro que te chamou a atenção também, que você sentiu, além da cocriação da parte, né, do surfar em si, né, quando as ondas vierem, teve mais alguma coisa que te chamou a atenção que você conseguiria linkar junto com esse processo criativo da arte, essa fluidez? Então, assim, é um livro de uma pessoa que teve um contato consigo, né, muito grande. Porque você vê desde o começo, tem toda uma questão com o pai, a mãe, a avó, né, é importante isso, mesmo que seja uma coisa conflituosa, nunca nada é perfeito, mas ter esse reconhecimento, né, das raízes, tudo isso eu achei muito bonito, assim, né, e é um ponto de partida, Sim. né, essa aceitação. E a e assim, teve alguns momentos de crise, de críticos, né, que é típico dessa vida, assim, quando as coisas não saem do jeito que você planejou, que nem você quando queria entrar na FAP, e ela fez todo um negócio na FAP e foi para outra coisa. Assim, mas e você teve, né, que você queria o trabalho X, e aí o visto, não sei o quê, tudo se enroscou, mas aí é, aceitar isso de algum jeito. Na hora é difícil pra caramba, mas depois com o tempo você fala, putz, tinha todo sentido. Sim, sempre tem, né? Mas nesse momento não sofrer, É. né? Tentar não sofrer, né? Porque a pessoa, né? As pessoas, inclusive nós todos, temos mania de querer controlar tudo, né? Tudo. E não é, e assim, entregar um pouco, né? Aceitar, para respirar. E como que tipo, é uma coisa tão óbvia, se você parar para pensar friamente, como que você quer controlar algo que você não tem controle nenhum? Nenhum. Mas as pessoas tendem a querer, por exemplo, uma pessoa, ela tem vontade de ter filhos, por exemplo, né? E aí ela fica agarrada ali naquela coisa de que não, eu quero ter filho, meu objetivo é ter filho, e aí fica emendando um relacionamento no outro, no outro, no outro, e aí fica com essa justificativa, tipo, não consegue ficar sozinha, sabe? Não tem um momento para si, para viver,
em função de outras coisas, né? Fica tão focada nali. E aí fica emendando um relacionamento no outro, vive em aplicativo, não consegue se conhecer de fato. Como que seria a vida sozinha, por exemplo, né? Às E aí a vezes, justificativa é, não, mas eu só tô assim, fico emendando um outro porque eu quero ter filho. Porque se não fosse isso, tipo, fica criando uma justificativa. Só que como que você quer controlar uma coisa que você não tem controle nenhum? nenhum. E é uma coisa Nenhum. muito de fora, né, Muriel? Esses pacotes, assim, família. É que nem a semana que vem a gente vai dar uma oficina de presépio lá no. Eu estava na Luz por causa disso, no Museu de Arte Sacra. E aí ele tinha um edital, então tem que ser famílias, assim, duas ou três pessoas de família. Aí eu falei, mas um edital assim que tá. Sabe um edital que não vai nem. É um filtro tão grande que eu falei, será que as pessoas vão se inscrever? E aí eu falei, mas família tem que ser consanguínea? Porque às vezes, por exemplo, no ateliê a gente é uma família, né? De muitos anos, muitas pessoas, né? Uhum. Pode ser uma família. Aí a gente tem que ver todas essas caixinhas manipuladoras que querem enfiar a gente. Sim, Às vezes você não cabe. E por total. quê? E E foi a pronto. pergunta que eu fiz. Eu falei assim, mas da onde que vem esse anseio de querer ser mãe? Tipo É, assim, por que que você quer ser mãe? é. Ah, é um propósito, mas tipo, Da onde? da Às onde vezes veio? não vem da tua entranha. Exatamente, é um trabalho auto-investigativo, né? É, Eu até no livro eu cito um exemplo de como se tirar dessa situação, né? Então você dá um passo para trás, cria uma personagem para si mesma ali naquela situação, bota lá o nome Mariazinha como se fosse a sua amiga, analisa a Mariazinha. Da onde que veio isso? Por quê? Para te tirar sim. do fator emocional, né? Você conseguir olhar de Olhar outro de ângulo. fora, de cima e entender por detrás, da onde que está vindo aquilo. Será que é uma caixinha da sociedade, que a sociedade falou que a mulher tem que casar e ter filhos para ser feliz e plena? E aí, inconscientemente ficou enraizado aquilo? Né? Sempre ter Não uma tem, investigação. tem. Tem muito isso, né? As pessoas estão se libertando bastante, eu acho, Muriel, Uhum, sim, de tudo isso. Mas eu tem. tenho percebido, né, que essa transição planetária, né, a frequência tá mudando toda hora e tá uma velocidade que, assim, as coisas não estão se sustentando mais, Não. né? O que você pensava ser já não está se sustentando Não, e mais. as máscaras e as coisas por baixo do pano, é tão rápido como tudo aparece, assim, blup. É, Tipo, não dá mais para esconder embaixo do sim, tapete. não dá. Tá, a luz está muito clara. Uhum. E é desafiador se entregar para o fluxo do universo? É. É, Todo dia a gente entra nesse momento de, né, se conectar com a essência e deixar fluir e entregar para o é. universo. As pessoas não querem entregar para o universo. Não quer porque tá tudo feito ao contrário, mas a partir do momento que você se conecta com você, vem uma paz. Uhum, Porque você é tudo. tudo. E assim, agora todos esses mecanismos manipuladores não querem que você saiba que você é tudo. Uhum. Você tem que ser uma parte, é essa tendência, é a Aí falta outra. isso, aí falta aquilo. E você está acostumado assim, mas assim, a gente pode estar em qualquer lugar. Aham. E E a sempre gente a pode. mesma, né? Sempre com essa mesma essência, mas é Sim, interna. é interno. É, É observar e deixar fluir mesmo. é, Tenho até uma frase que eu gosto de falar, solta que vem, solta que vem. Se ficar agarrado no negócio, aí o negócio não vem. Tem que ser natural. é. É muito simples, né? Mas Muito na simples. prática dá umas frustrações. E com os anos você vai se acostumando com você, Uhum. se acostumando com o mundo. E é muito bom se relacionar bastante, porque através do outro a gente aprende pra Pra caramba. caramba. Então, esse negócio desse isolamento também, que é Uhum. meio. É outro tipo de manipulação, da pessoa se isolar, é horrível. Ela tá fugindo, né? Não, porque a gente é a gente é relacionamento. Uhum. Então você tá o tempo inteiro, às vezes
você não se enxerga, mas através do outro você se vê o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando o outro que tá te incomodando, você já, pera, eu pelo menos, né? Se É, tem algum desconforto, eu já, que é tudo reflexo, né? é. Então, o que aquilo, aquele desconforto está ressoando em mim? Que O que nada é sobre o outro, né? Tudo é não. sobre si, no final das contas. E o que você gosta muito também, são coisas que estão dentro de você, senão você nem veria, nem sentiria, passaria batido, né? Mas às vezes alguém te fala, com filho é muito forte, né? Porque filho é um negócio muito, mas com aluno, com amigos, te falam umas coisas de você que você leva um susto, você fala, "Mas como assim?", né? Sim, Mas é importante isso, né? Muito bom. muito bom. E É. Helena, caraca, a Helena começou com 11 anos. 11 anos. Compartilha mais coisa com a gente, porque assim, na minha época, pelo menos, né, na nossa época, porque, assim, é porque eu vim também do corporativo, né, do meio do corporativo. Então, e aí meu pai também, né? Então, eu cresci com aquela coisa que eu tinha que ter faculdade, tinha que me formar, tinha que arrumar um trabalho, e eu não tinha incentivo em casa de esporte, ou de arte, ou de qualquer coisa que tem um processo criativo de alguma maneira, né? Era meio que escola e focar em trabalho depois e não sei o que lá, e no automático. E aí até que eu surtei, né? Pedi as contas do trabalho para eu entender quem eu era de verdade. Que talentos eu tinha. Eu não sabia o que eu tinha de talento, de habilidade, de. Eu entrei no automático ali do corporativo e quem sou eu, gente? Que aí o mundo já começou a perder o sentido para mim. Falei, gente, não faz o menor sentido você trabalhar de segunda a sexta, o dia inteiro, aí final de semana sai, bebe, enche a cara, pega gente desconhecida, aí domingo fica morrendo de ressaca em depressão, e aí segunda começa tudo de novo. Eu falei, gente, isso não tá fazendo sentido pra mim, essa roda de samsara, assim. Falei, tem que ter alguma coisa além disso. Não é possível. E a minha grande crise foi essa também. E aí você que já cresceu nesse ambiente artístico, né, com 11 anos, e eu tô percebendo também que essa nova geração já tá tendo uma visão diferente da Sim, minha geração, por exemplo, sabe? sim. Mas ela entrou, ela tinha um. Bom, ela tem a mãe dela é produtora, né? Mas é uma pessoa que tem suas questões e tudo, mas ela sempre incentivou muito, né? Uhum. Sim. E inclusive a Helena tinha umas coisas assim, que uma vez ela criou umas asas com LED para desfilar na Avenida Paulista de noite no Dia das Bruxas. Ai, que maravilhosa. E a mãe foi atrás, levou para cortar de acrílico, sabe? Resolveu o negócio, assim. Então, e quando eu lembro quando ela chegou, a mãe dela contava que ela fez. Ela é multi, né? Sabe? Um monte de coisa, mas ela era pequenininha e ela gostava de costura. Até hoje você gosta, né? Sim. E aí, a mãe dela contando que ela fez, não sei se era um vestido, uma bolsa, uma camisa, alguma coisa que ela queria fazer e que aí a mãe facilitou. Eu não sei se você lembra dessa história. E que aí era igualzinha, depois de uns 6 meses, um costureiro X Ah, lançou uma roupa igual. lembrei. Foi uma vez que eu tava numa festa assim de família e eu não sei o que aconteceu, a gente começou a brincar com uma mangueira, eu me molhei toda, meu vestido tava. E eu peguei um casaco e transformei num shorts. E daí minha mãe tava no salão meses depois e o Valentino tinha lançado um shorts do mesmo jeito, com o mesmo tecido. E é isso, eu acho que a grande questão é essa coisa da criatividade é um grande canal. E eu sinto que é realmente um lugar que a gente acessa, essa coisa da quinta dimensão, e a gente tá aqui, tem esse outro plano, e a gente realmente tem uns fiozinhos que conectam a gente, e às vezes fiozinhos se entrelaçam, talvez a gente tenha uma mesma criatividade que uma pessoa do outro lado do mundo, que o Valentino, É, que, enfim. é como uma visão, né? Sim, uma consciência coletiva, né? Uma É, consciência uma coletiva. visão em outro plano. Né? O Uhum. plano da criação é um outro, que não é esse aqui.
Sim, Sim, E acho que muita gente acessa. Às vezes a acessa. gente vê, olha para o mesmo lado. Sim, Mas ela tinha 11 anos, assim, isso tinha acontecido antes até. sim, E gente. aí, e ela ficou encantada no ateliê, né? E aí começou. Uma vez por semana ela ia, não faltou uma vez. sim. Eu acho que essa questão, como eu disse, esse momento, 11 anos, é um momento muito caótico internamente. Então, quando eu descobri que tinha essa atividade, esse lugar, que eu passava horas no meu dia, e era muito divertido, era maravilhoso. É isso, a gente ficava conversando, criando, comia um bolo que alguém trazia, fazia café, ria, contava história. E eu acho que essa relação das crianças e dos adolescentes com adultos que não são da família, não são os professores da escola que cobram nota, que você tem que ser comportado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e dão essa liberdade para você reclamar do seu pai, falar de algum amigo que aconteceu tal coisa, contar as histórias, isso criou, era terapêutico, assim, é um apoio maravilhoso, assim, para um jovem. Então, se tornou um ambiente, assim, muito confortável, muito eu sinto paz quando eu tô no ateliê, eu sinto muito em paz de ter todos aqueles elementos perto de mim, de ter essas pessoas com quem eu convivo e eu gosto muito da companhia. Então, quando eu descobri tudo isso aos 11 anos e minha mãe ter essa coisa da produtora cultural, então, de fato, tudo é possível, assim, eu quero fazer tal coisa, eu conheço uma gráfica, eu conheço uma loja, vamos lá. E eu sinto que outra reflexão que eu tinha no ateliê sobre essa coisa de trabalho, dinheiro, estabilidade, sempre tem essa coisa de, ai, nossa, artista não ganha dinheiro, artista vai morrer pobre. E eu convivia com artistas, eu falo, gente, essas pessoas têm uma vida, elas trabalham, elas vão no mercado e compram comida, elas estão aqui existindo. Então, é super possível essa vida. Tudo bem, ela é um pouquinho mais complicada, difícil, mas Ela é ela existe. diferente. Sim. É que faz. Isso também é um tema, né? Que é Sim. muito. E tem que cortar isso. Porque é Sim. horrível marginalizar um artista, porque ele é justamente o contrário. Só que ele não tem aquela coisa que ele vai ganhar aquele salário, vai colocar no banco, e aí ele vai precisar viajar para a Europa, ele compra passagem. Mas assim, se você precisar viajar para a Europa, você vai. Mas Uhum. não do jeito convencional. Mas você vai. Se você Sim, precisar X coisas, é diferente, mas acontece. É um outro jeito de ser. sim. Então é meio complicado. E assim, a gente não pode ficar nem desesperado nem triste, Uhum. né? E nem acreditar nessa marginalidade toda. Uhum. Mas às vezes, sei lá, você tem R$ 20, Sim. mas você vai jantar um jantar chiquérrimo de limusine. E assim, a vida do Uhum. artista é isso. Sim. É uma entrega, né? É uma Total entrega. pelo É uma propósito da arte em si. É. E trazer esse transbordamento para as pessoas, né? Porque como que você enxerga, por exemplo, o seu propósito de vida hoje? O meu Uhum. tem muito a ver com isso, inclusive com essa coisa do artista. Me incomoda profundamente que existe uma faculdade de pessoas que estudam, se interessam pelo tema, se aprofundam e tem essa coisa de, mas talvez não ganhe dinheiro. Como um mercado que existe há muitos anos. Porque o mercado de arte, quando a gente pensa em comercialização mesmo, é uma coisa muito antiga que muita profissão que tem hoje em dia que tem uma puta estabilidade, tipo tecnologia. Hoje em dia, as pessoas estão indo muito para essa área porque tem muito investimento nela. E eu realmente quero usar essa vida para entender como é que eu faço, não para artes funcionar da mesma maneira que qualquer outro mercado mais estável, mas eu quero tornar mais possível. E eu penso muito sobre isso. Eu assisto seminários sobre o assunto, e é um assunto muito novo. Eu pesquisei esse ano e só existem até agora 4 faculdades no mundo. Uma é em Paris, outra em Londres, uma em Hong Kong e outra em Nova York sobre mercado artístico. Uhum. Absurdo. E a GV está começando. A GV já tem um grupo, a GV aqui em São Paulo já tem um grupo de estudo só sobre o mercado da arte, que eu entrei no grupo, eu vou começar ano que vem, e eu assisti um seminário, e é super interessante, assim, porque eu acho que se isso está surgindo agora com essas 4 faculdades do mundo, quem sabe a GV um dia lance realmente um mestrado, alguma coisa assim, eu espero que seja uma coisa que cresça, eu espero que as pessoas comecem a consumir mais arte, mas não de uma maneira
desenfreada, mas, tipo, começa a se interessar mais pra talvez gerar esses empregos e eu não sei os termos técnicos de nada econômico, mas eu realmente quero, nessa vida, fazer com que ser artista seja mais possível e seja, tipo, um emprego como qualquer outro, assim, tipo, ninguém fica, ai meu Deus, como que você vai fazer, sabe? Você, tipo, eu tô fazendo direito, ai que legal, que bacana. Meu filho também é advogado, sabe? Ser só uma profissão. É que é engraçado porque mercado e arte são duas coisas que Sim. muito diferentes. Uhum. Porque a arte é completamente sutil e é uma doação. E o mercado é pão, pão, queijo, queijo. Então, como que você junta os dois harmonicamente? E assim, o negócio do mercado tem muito a ver com status, com ego. E arte pura, assim, Hum. é a alma, é É alma espírito. total. Então, como que faz? Uhum. E Como... como que coloca um valor numa arte, Então, né? porque tem umas aberrações. Uhum. E assim, e aí vem tudo isso, né? De estar tudo mais claro. Então, o mundo está ficando mais claro. Então, se vê como é construído os valores, Uhum. que são montados por mercado financeiro, os valores dos grandes artistas. Ah, casado com um cara do mercado financeiro, junto um grupo de investidores, compra uma obra caríssima, Uhum. levanta o nome da mulher e fica. E, sabe, isso é uma mentira. Uhum. É feio fazer isso. Uhum. Então, e aí como que faz? Total. Eu não sei, Helena, é um grande desafio, né? Para não entrar numa coisa que já é uma furada. É. Eu acho que esse sistema que a gente vive econômico é uma furada, é uma injustiça, é desigual, Uhum. é mentiroso, Sim. desonesto, nojento. Assim, Sim. para mim. E aí como que você faz isso? Não sei. É uma grande transformação. Sim. Eu sei que talvez eu não consiga fazer tudo, mas eu queria, eu não sei, iniciar alguma coisa, algum estudo. Eu queria realmente compreender e de fato não tem como mudar como funciona toda a lógica capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje. Mas é isso, tentar, eu acho que vender um pouco a nossa alma pro mercado, acho que faz parte Aham. também. Se encaixar de algum jeito. Sim, É. Eu acho que eu estou entendendo o seu propósito como incentivar novos artistas sim, e fortalecer a comunidade mesmo, né, dos artistas, para trazer a consciência para valorização sim. como um trabalho, como uma bolsa de valores, um trabalho que é respeitado, né? Da mesma forma que o advogado é respeitado, o médico é respeitado, e trazer esse mesmo respeito e reconhecimento Pro para os artista. artistas, né? Eu fico pensando que assim, pelo perfil dela, de como que ela funciona e tal, é de organizar, né? Ela Uhum. de organizar tudo direitinho, bem medidinho e tal. Uma coisa seria uma tabela, porque assim, colocar dentro de um esquema, porque é tudo Uhum. muito. Então, a grande mentira, milhões e milhões, e o outro vendendo na Praça da República por 5 centavos e ninguém compra. Sabe, esse disparate. Sim, Então, de repente, organizar de algum jeito isso. Uhum. Organização e união, né, da classe, sim. associações. Sim, Eu acredito muito nos coletivos, eu assim, para a também. gente se juntar. Uhum. Sabe, juntar pessoas com o mesmo propósito, o mesmo coração, sabe, de evolução mesmo. Sim. E eu acho que esse caminho é um caminho. Sim. E criar, de repente, sei lá, incentivos ou patrocínios que venham de outro jeito, porque para o artista essa coisa de vender, que nem no mercado lá do sonho, é meio penoso. Ai, é muito cansativo. Eu É, acho um saco, assim, ter que vender minha própria obra, sabe? É outra coisa pra você. É. Porque é uma inteligência vender, né? É um aprendizado que eu não tenho e eu não sei nem se eu quero aprender ou se eu tenho essa habilidade dentro de mim. Uhum. E... Mas não sei, eu sinto que também a gente fica... Eu não como artista, mas como uma pessoa, apenas uma pessoa, a questão dos museus, das galerias, sabe? Eu queria que fosse uma coisa mais. Eu gosto muito do movimento Art Nouveau, porque o movimento Art Nouveau tinha essa coisa de colocar arte na rua, de Uhum. fazer cartazes tão bonitos para uma peça de teatro
que ia ficar ali estampado no metrô, no próprio teatro, as pessoas iam poder absorver um pouquinho de beleza andando pelo mundo. E eu não sei, eu olho para São Paulo, eu olho para as mudanças arquitetônicas que estão acontecendo, e essa coisa, nossa, desculpa, e essa coisa da simplicidade, essa coisa das linhas retas, os prédios que estão acontecendo, isso me deixa tão triste, sabe? Ver essa coisa da estética entrando numa simplicidade, assim, tipo, esse copo, ele é lindo, ele é todo cheio de ornamentos lindos, mas é muito mais comum você encontrar aqueles copos simplésimos, sem nenhuma linha, sem nada, e é isso, eu acho que no momento que você entra um pouco no mercado, mas também tem a questão da arte pro mundo, assim, tipo, não sei, liberar mais museus, as galerias serem mais acessíveis, assim, sabe? Eu acho muito importante que todo mundo tenha esse contato com a estética, porque Uhum. traz uma paz, me traz uma grandíssima paz. Para todo mundo, né? Todo Para mundo. todo mundo. E aí iria incentivar, né, também tantas crianças, os jovens, né, principalmente. Cara, aqui em São Paulo a coisa é muito doida, né? Porque assim, tem os casos, né, de, por exemplo, com vícios de drogas que eu já escutei falar, as pessoas que eu conheci eram todas de São Paulo, assim, por exemplo, na minha vida, né, na minha juventude, eu nunca tinha tido nenhum contato, nunca vi, nunca nem ouvi falar de alguém próximo de mim que usasse drogas, por exemplo. Fui criada no interior de São Paulo, né, em Ribeirão, depois no Rio, também nunca tive contato, mesmo nessa época adulta das festas, não sei o que lá. Graças a Deus, eu nunca vi. E aí as pessoas que eu conheci que tiveram esse contato ou tentou sair do vício, né, ou usou muito tempo drogas e não se viciaram, não chegaram a ter uma dependência química, mas assim, era tudo em São Paulo. E aí eu fico tentando entender também da onde que vem isso, gente. Tipo, Desse que vazio. facilidade que tem, né? Porque São Paulo não tem a natureza, né? Então é a galera do workaholic mesmo, né? A galera do vício no trabalho. Já começa por aí. A galera viciada no trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. É, Que tá no automático e aí busca se aliviar nas drogas, né? Ao invés de buscar uma arte, buscar uma terapia, buscar uma outra coisa. E caraca, a gente está no melhor lugar da América Latina para fazer um trabalho desse, né? sim. De trazer consciência para a arte. Eu já acho maravilhoso assim que muitos prédios já têm, né? Essas artes, mas assim incentivar cada vez Cada mais, vez porque E se movimenta a unir. economia, tira o jovem da rua, né? O jovem não está fazendo besteira, está fazendo arte e se unir, né? Como você falou, trazer um É. senso de comunidade também. Eu vejo mais essa união do que desenvolver um mercado, não sei. Acho que arte e mercado são coisas, né? Porque até, inclusive, os artistas que eu conheço, lá, que já consagrados e tal, que falam de mercado, é um negócio é meio uma prisão, é uma coisa, um condicionamento. Ah, meu nome, eu não posso fazer isso porque vai desvirtuar o meu mercado. Não, Sim. eu não sei, para mim não é, é outra coisa. Por isso que eu imagino assim, associações, patrocínios, essas coisas. Inventar novos caminhos, ver de outro jeito. Sim. Eu acho que essa exposição que a gente está numa fase agora também de podcast, de exposição, né, mídias sociais. Então, aproveitar esse momento, ao invés de ficar expondo o ego, se expor de uma maneira a incentivar as outras pessoas a fazerem também, né? Então, eu vejo muito que o meu trabalho, por exemplo, embora eu não esteja muito na fase de ficar me expondo muito a minha vida, mas eu sei que é importante, porque É eu tipo estou um dando um farol. exemplo para as pessoas, né? As pessoas se inspiram com o meu estilo de vida. Então eu fico me policiando, às vezes eu fico lá, né? Ai, meu Deus, tem que falar mais, né, nos stories, tem que me mostrar mais como que isso incentiva, então, usar a mídia social para o bem, né? Sim, Para incentivar também as outras pessoas. didaticamente, Ao né? invés de ficar só trabalhando no ego, ficar
mostrando uma vida que é fake, né? Uma vida que não existe, que a pessoa acha, que as pessoas acham que é aquela vida daquela pessoa perfeita, né? Nossa, mas não. De repente mostrar vulnerabilidades também, mostrar mais do seu trabalho, do seu dia a dia. É, Dos dias e é um cinzas. marketing também, né? As mídias sociais hoje são um marketing É, para qualquer marketing pessoal ou um marketing do estilo de vida, do trabalho em si. Então, usar o recurso que tem, ao invés de ficar lutando contra, né? Ficar falando, quem você tem, né? Blogueirinha, né? Vida fake, ostentação, usa para o bem. é. É, Tudo é como você olha, né? tudo, tudo. E queria aproveitar e te fazer um convite. Sim, Se você não quer ser a podcast do Finarte, que é um negócio que eu sempre quis fazer, então de vez em quando trazer algum artista sim. para fazer essa ligação. Uhum, E quando sim. você quiser vir ao ateliê, é bem-vinda também. Super aceito, o Arreguru. Aí quando você estiver, a gente pode, porque tem tanta gente, mas com mais tempo, né? Uhum. Sim, vamos Eu começar a acho que é fazer isso. uma coisa interessante para falar, porque cada um tem o seu viés, mas a gente fala da mesma coisa. Sim, total. E aí que tá a beleza, né? É na diversidade. É, Cada um com um ponto de vista. E aí, quando traz todo mundo junto, você me traz uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. E aí você me traz outra. E aí, costurando, é, né? Forma uma mandala maravilhosa. é. E nisso eu acredito, nessa união, assim, Uhum. nessa força dessa união, essa vibração, sabe? Sim, total. Eu acredito. Então, vou aproveitar aqui para a gente encerrar, pedir para você, Carola, dar uma mensagem, uma frase, alguma coisa que você gostaria de compartilhar. O que eu queria falar, o que eu sempre falo para todo mundo, uma boa estrela para todos os criativos, que somos todos nós. Não deixa essa estrelinha apagar nunca, porque todo mundo tem. E, e faz um silêncio, vale a pena. Maravilhosa. Nossa, não sei exatamente qual mensagem eu gostaria de dar. Meu Deus. Eu acho que isso foi uma coisa que eu meio tentei. Desculpa. Agora, enquanto a gente estava conversando, essa questão dos nossos interesses e fazeres, quando a gente está realmente criando algo, tem muito a ver com a nossa essência. Então, se você tá meio confuso, não tá se entendendo, tenta criar alguma coisa, porque a partir disso talvez você entenda quem você é. A Sim. partir desses pequenos atos, assim. Uhum. Não, e aí trazendo agora pro meu lado, né, do Kundalini Yoga. Kundalini é isso, né? É a energia divina criadora, manifestadora. Então, todos nós temos essa energia dentro, essa da criação, da arte, da manifestação, de trazer do céu e manifestar na terra. Somos pontes do arco-íris, né, que eu falo. Então, o humano é a chance do divino pisar na terra. Sim. Então, é buscar essa essência dentro de si mesmo, essa energia criadora, criativa, manifestadora e trazer para a Terra. E a arte é uma ótima, incrível maneira de fazer isso. É um caminho. É um caminho É um caminho. divino. Guru, gratidão demais. Vocês querem convidar pessoal de casa para acompanhar vocês nas mídias? Como que eles podem acessar o trabalho de vocês para entrar em contato, alguma coisa A assim? gente deixa com você, você coloca na legenda. Coloca o Instagram, É, contatos. Perfeito. a gente deixa o Instagram e quem quiser ir na Pintar Materiais toda terça à tarde, Uhum. na Pompeia, eu tô lá. A melhor papelaria de São Paulo. É maravilhosa mesmo. Meninas, muito obrigada. O Arreguru foi incrível. Muito Obrigada. sucesso para vocês. Continuem pintando e bordando Obrigada nessa pelo cidade convite. maravilhosa, porque o trabalho de vocês é muito importante. Não sei se vocês já perceberam a dimensão da importância do trabalho de vocês. O nosso junto, então, eu nem te falo. Sim. Maravilha. Gratidão, gente. Continua acompanhando aqui. Quem não segue o canal ainda, eu te convido para
se inscrever nesse canal. Eu sempre vou trazer experiências interessantes com pessoas inspiradoras, né, relacionadas à espiritualidade, saúde, carreira, relacionamento, bem-estar, viagens, tudo pertinente à vida. É isso. Warriguru!